Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael, sou psicólogo, instrutor, neuropsicólogo, terapeuta cognitivo-comportamental e vou falar com você agora, nesse momento, sobre o deixar o carro morrer. Por que se deixa o carro morrer? O que é deixar o carro morrer? Fica nesse vídeo que você vai entender um pouquinho e também vai ver o que você pode fazer para não deixar o carro morrer. Em primeiro lugar, o motor para de funcionar, ou seja, o carro morre quando o motor para de funcionar. E é possível fazer o motor parar de funcionar, ou seja, deixar o carro morrer, em 4 momentos específicos. Tá? Quando a gente vai fazer a saída, depois que a gente troca de marcha, quando a gente reduz a velocidade e quando para o veículo. Na primeira situação, quando você vai movimentar o veículo, a soltura da embreagem sempre, em qualquer momento, ela precisa ser feita em 2 estágios. Então, quando você vai soltar a embreagem, o motor ele recebe o peso do carro, né, das rodas, de tudo que está engrenado, conectado à marcha, e vai receber todo o peso da embreagem, tudo isso que está no peso da embreagem, em cima dele. Ele vai perder giro. O sinal dessa perda de giro é a trepidação. Então, quanto mais ele trepidar, mais ele está reduzindo o giro do motor. E quanto mais ele reduzir, ele vai parar. Se reduzir muito, ele vai parar de funcionar. Você vai ter que reiniciar o motor. Então, quando você solta a embreagem, tem um ponto no seu carro que ele vai tremer. Esse ponto é o limite que você pode continuar. Dali você vai ter que esperar para depois soltar o restante, que é o segundo estágio. Então, o primeiro estágio é esse ponto. O segundo estágio é a partir do momento que você pode soltar o restante da embreagem. Então, você solta um pouco e depois o restante. Então, tanto na saída quanto após a troca de marcha. Na saída, quando você vai soltando a embreagem para começar a fazer o carro mover, assim que você chega num determinado ponto, você para. Você acelera. Assim que você acelerar, ouvir o barulho do acelerador, você pode soltar um pouquinho e o restante. Isso vai permitir com que você movimente o carro sem deixar ele morrer. Se você estiver num desnível, você faz o seguinte: você solta um pouquinho, sente ele tremer só um pouquinho, tira o pé, acelera, depois você solta um pouco, solta o resto, que ele vai se movimentar e não vai morrer, tá bom? O outro momento é na hora da troca de marcha. Quando você troca de marcha, você tem que estar na velocidade compatível com a marcha. Então, por exemplo, se você estiver na terceira marcha, a velocidade tem que estar acima de 25 km por hora. Então, se você está na segunda marcha e pretende mudar para a terceira, você precisa aumentar a velocidade até 30, 25 km por hora, e aí sim, depois você fazer a troca para a terceira marcha. Quando você for soltar a embreagem em 2 estágios, né, primeiro solta um pouco, solta o resto. Resolvido, o carro não vai morrer. Agora, se você não desenvolveu e trocou de marcha e vai soltar a embreagem de uma vez, o motor vai parar de funcionar. Tá bom? Porque ele vai estar abaixo da velocidade que, por exemplo, a terceira marcha suporta. Então você vai estar abaixo de 20 km por hora, por exemplo. Quando você soltar a embreagem de uma vez, ele não vai suportar e vai morrer. Tá? O terceiro motivo é a redução de velocidade. O mesmo que acontece, que eu falei anteriormente. Quando você está reduzindo a velocidade, você está na terceira marcha. Se a velocidade mínima é 20 km por hora, você está reduzindo a velocidade, reduzindo e o giro do motor. Quando você chegar mais ou menos a 18 km por hora, o giro do motor já está quase no limite, ele vai começar a tremer. Se você baixar mais do que isso, por exemplo, para passar no quebra-mola, ele vai estar tremendo, trepidando muito.
Se você baixar mais um pouco, ele morre. Então, quando você estiver reduzindo a velocidade, chegou mais ou menos a 20 km por hora, pisa na embreagem. Isso na terceira marcha, tá? Você pisa na embreagem, continua reduzindo a velocidade para quando você quiser, se for, por exemplo, 15 ou 10 km por hora, tira o pé do freio e depois você faz a troca da terceira para a segunda. O carro não vai morrer. Agora, se você reduzir a velocidade e não pisar na embreagem antes, assim que ele chegar na velocidade mínima, ele vai morrer. Tanto faz na quinta, na quarta, na terceira, na segunda, tá? Já quando você vai parar, toda vez que você for parar o veículo, quando o veículo estiver quase parando, você tem que pisar na embreagem, ou seja, até na velocidade mínima você tem que pisar na embreagem, porque senão o veículo, o motor vai parar. E é uma situação de perigo, porque quando você deixa o carro morrer com o veículo em movimento, nada funciona, freio não funciona, direção não funciona, se o seu carro for direção hidráulica, né? Não vai funcionar, você vai ter muita dificuldade para funcionar. Então, é uma situação de perigo, você precisa que o motor esteja funcionando. Por isso, não deixar o carro, o motor morrer é uma situação de segurança. Tá bom? Espero que tenha ajudado essa dica. Tá? Qualquer pergunta que quiser, de curiosidade sobre isso, só pedir informação que a gente fala. Um abração, curte aí pra gente aí, compartilha esse vídeo para ver se a gente consegue fazer esse canal ganhar mais seguidores, entre outras coisas. Um abração e até o próximo vídeo.